Muitas pessoas acham que podem aprender como fazer isso sozinhos. Eu posso dizer uma coisa para vocês, sem dúvidas, que não dá. Não, não dá. E o pessoal fala: "Ah, Oliver, sério? Eu não posso aprender a fazer trading sozinho?" Não, não pode. Deixa eu explicar por quê. É possível, mas vai levar 50 anos. Vai levar 50 anos, uma vida inteira e muito dinheiro para você aprender tudo desde o zero. Aonde estão as quedas, quais são os erros estúpidos. Alguém que já fez isso, já aprendeu isso, pode cortar a sua curva de aprendizado por 85%. A curva de aprendizado sozinha é longa e, você precisa de US$ 1 zilhão para aprender assim, entende? É por isso que nenhum profissional em Wall Street aprendeu sozinho. Zero. Zero. Você pode ver esses traders bilionários de fundos de investimentos. Não estou falando de traders de YouTube, estou falando de traders de verdade. Paul Tudor Jones, Dennis Miller, Tim Draper. Esses players, eles aprenderam com alguém. Eles estavam sobre a asa de alguém. E em muitos casos, pessoas muito mais velhas do que eles. Então não dá para fazer isso sozinho. Tem muitas coisas que você precisa passar uma e outra vez para realmente aprender. E isso precisa de dinheiro e tempo. Para você atravessar todas essas coisas, você precisa de décadas. Então não é possível, não é possível. Quando o estudante está pronto, o professor aparece. Esse é uma frase muito antiga que é verdadeira. E eu sou aqui seu professor. E eu estando na sua vida significa que você está pronto. Eu sei que pode parecer egoísta ou egocêntrico. Eu sei que se você tem eu na tua vida, eu sei que você está pronto. Não digo outras pessoas, digo eu. Porque é a única forma que eu consigo resignar com vocês. Tem pessoas que não assistem meus vídeos, elas não estão prontas. Pelo menos não estão prontas com o que eu ofereço. Mas se algo que eu falo resigna com você, isso significa que tem uma conexão, e você não deveria ignorar ela. Isso é a vida te dizendo que tem algo aqui. Você precisa aprender tudo primeiro antes de ter sucesso? Antes de você começar a fazer dinheiro? Não, com certeza não. Você não precisa se tornar um mestre primeiro para fazer dinheiro. Existem traders, hoje em dia, que são consistentes, fazem dinheiro toda semana e mesmo assim não são mestres, não chegaram na maestria. Eu fiz milhões de dólares e mesmo assim estou me desenvolvendo, estou melhorando desde o começo dos anos 90. Se eu soubesse o que eu no começo dos anos 90, o que eu sei agora, meu Deus! Mas, mesmo assim, eu ainda estava aprendendo naquela época. Então você não precisa saber tudo, mas sim você precisa ter conceitos fundamentais, conceitos fundamentais feitos. Você precisa ter gerenciamento de risco e de trade, não tem como você ter sucesso sem isso. Você precisa ter conhecimento sobre tamanho, quando você opera leve, quando você opera pesado, quando você adiciona e quando você não adiciona, você precisa saber isso. Você precisa ter um conhecimento sobre como saber as probabilidades de uma direção.
E você precisa ter também conhecimento de quais são os eventos mais repetíveis que oferecem as melhores probabilidades. Então, se você tem essas coisas, você não tem tudo, mas você pode pegar essas coisas e ir ao mercado e ganhar a experiência correta com essas coisas. E conforme você ganha mais e mais experiência, essa experiência vai começar a traduzir em sucesso. A maioria das pessoas acham que elas podem ter sucesso antes de acumular algum nível de experiência. Isso é estúpido. É estúpido, pessoal. É estúpido acreditar que você pode fazer um curso, mesmo o meu curso, e depois do curso ir bem. Como? Como? Em que mundo isso funciona? Só porque você fez um curso? Porque você anotou? Você sentou na cadeira e fez anotações, e isso vai traduzir em ter sucesso no mercado mais competitivo do mundo? Meu Deus, vamos lá, pessoal. Essas coisas que você anotou, que você entendeu, agora você precisa levar ao mundo real, e agora precisa utilizar essas coisas para construir. Aqui está vazio, você precisa construir a experiência, utilizando essas coisas. E tem um certo ponto de experiência que quando você chega nesse ponto, você ainda não está lá, mas você já tem experiência suficiente agora que começa a produzir os resultados. É a experiência que produz os resultados, não o conhecimento. Escutaram isso? Isso foi profundo, né, o que eu disse, eu gosto. O conhecimento não produz resultados. O conhecimento é um componente de resultados potenciais, mas o conhecimento não produz o resultado. É a experiência que produz o resultado. Quando alguém diz: "A prática leva à perfeição", o que que ela está dizendo? Que a experiência leva à perfeição. Você está praticando e a prática está construindo a sua experiência. Um jogador de basquete pratica jogar a bola, fazer, tiros livres, e cada prática ele está construindo experiência. No jogo, ele está construindo experiência. No treinamento, ele está construindo experiência. Você pode saber, mas só porque você sabe o que tem que fazer, não é garantia que você vai fazer o que você sabe que tem que fazer. Saber não é o suficiente, é necessário, mas não é o suficiente. A experiência que é. Então isso está perdido no mundo de hoje das redes sociais, porque quando você entende isso, e você assiste um youtuber de 18 anos falando que ele é um ótimo trader, você tá de brincadeira comigo? Sério? Em que galáxia? Ele tá ganhando experiência no útero? Como isso é possível? Não tem tempo suficiente para ter experiência ainda. Uma experiência correta é impossível. Não é possível. Então, quando você entende essas verdades sobre a vida, você para de ser influenciado pelas tendências das redes sociais. Isso é ridículo. A maioria das pessoas entendem quando elas fazem esse mindset para a vida real, elas entendem e dizem: "Vejam, o meu querido aqui precisa de um procedimento médico de urgência. Eu quero o melhor cirurgião esperto desse procedimento. E aí eu tenho 2. Um deles
fez esse procedimento por 40 anos. E o outro estudou o procedimento na faculdade de medicina por 4 anos. Os 2 têm o conhecimento. Um estudou o procedimento por 4 anos e o outro fez esse procedimento por 40 anos. Qual que você vai escolher? Então saber as coisas, saber o que tem que ser feito, não é o suficiente. Saber não é garantia que você vai fazer o que você sabe. É aí que vem da parte psicológica da experiência, então é a experiência que produz os seus lucros futuros. E se você acontecer de ser lucrativo antes de você ter acumulado uma quantidade decente de experiência, isso não é chamado de lucratividade, é chamado de sorte. A sorte acontece antes da experiência. A lucratividade verdadeira vem depois da experiência. Você não pode acelerar a experiência. Me desculpe. Você não pode fazer que futuras terças-feiras acontecessem agora. Se eu te dissesse aqui que a terça tende a ser os dias mais compradores, as terças-feiras. É o dia da semana que tende a ser mais comprador. Você vai precisar ver isso. Você pode ver no passado, que não é a mesma coisa, mas para você ver isso e ganhar experiência com isso, você vai precisar viver através de muitas terças-feiras para ver se eu estou certo. Agora você tem o conhecimento disso, mas você não tem a experiência da terça-feira sendo estatisticamente o dia mais comprador da semana. Então, para você ganhar essa experiência, para passar do Oliver para você precisa da experiência. E não dá para acelerar as terças-feiras. Não dá para fazer as próximas 12 terça-feiras acontecerem hoje. E essa é a questão. Todo mundo quer que aconteça as coisas agora, mas a vida não funciona assim, entende? Nós precisamos voltar a uma preferência de low time, de entender que qualquer coisa que vale a pena vai levar tempo, pessoal. Vai levar tempo. Quantas pessoas tem aqui agora? Tem 347 pessoas aqui. Isso é muito louco. 347 pessoas. Pouquinho. A razão daqui porque não tem 34.000 pessoas é porque eu me recuso a dizer que você vai ter sucesso rápido. Não vai ter. Eu me recuso a te dizer isso. Por isso que eu tenho 347 pessoas assistindo. Alguém que te diz que você pode ter sucesso hoje, tem 34.000 pessoas na live, entende? Mas eu não vou fazer isso. Ross disse: "Eu aprendo mais de você com outros youtubers". Sim, eu não estou tentando, falar mal de outros youtubers, eu estou dizendo que eu quero que vocês entendam que é impossível alguém ter vivido por vários e vários cenários de mercado, eh, então essa pessoa não pode falar que ela é experiente. Durante toda a minha vida, eu passei por 9 crises de mercado, 9 crises de mercado. A maioria de vocês não passaram por nenhuma ainda. Bom, talvez uma, que foi 2020, passou por uma. Eu passei por 9. Eu fiz trading durante essas 9 crises e por várias guerras também. Colapsos globais econômicos, eu fiz trading em todos esses períodos. Não tem nada que o mercado pode fazer que me surpreende, que eu já não vi uma e outra vez. Não tem nenhum cenário, nenhuma ocorrência que pode me enganar, porque eu já vi tudo muitas vezes. Os mercados têm
estão no bull market, tipo, nos últimos 14 anos. Então, as pessoas que começaram dentro de 14 anos podem pensar que são experientes, mas não são. O mercado só subiu durante 14 anos.